A graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico de todas as sextas-feiras. Nós estamos aí na nossa série de estudos da teologia bíblica dos históricos até o pós-exílio. É a teologia bíblica do Antigo Testamento, a visão panorâmica do Antigo Testamento. Nós estudamos livro a livro do Antigo Testamento nas nossas revistas. Nós estamos aí na revista número 4, que vai falar do exílio até a restauração. Então, nesse estudo, nós já passamos por algumas lições e nós estamos agora na lição de número 10 da nossa revista, na página 55, e nós vamos falar um pouco dos grandes impérios do Antigo Testamento e quanto eles influenciaram no povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, de onde viria a salvação para toda a humanidade. Então, o propósito de Deus, o povo de Israel, é que o povo de Israel seria a nação da primazia da salvação, Então, nós vamos falar um pouco dos povos da terra, desses grandes impérios e o quanto eles influenciaram no povo de Israel e os reis que vieram na terra. Então, nós vamos falar desses grandes impérios do Antigo Testamento. Antes disso, nós vamos ler o texto que está no Salmo, o Salmo 47, nós vamos ler o Salmo todo, o Salmo 47 todo, Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu, os povos, e pôs sob nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmoniosos cânticos. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então, nosso Deus, ele não é Deus apenas de Israel. Não existe uma promessa que Deus seria o Deus apenas de Israel. Deus é Deus de toda a terra. Deus é Deus de todos os povos, nações, tribos, línguas e raças. E sempre existiu um propósito de Deus, e hoje nós vamos falar um pouco desses grandes impérios de todas as nações da terra, que foram tão importantes no projeto de Deus da salvação da humanidade e na condução de Deus no povo de Israel, que seria aquele povo de onde viria a salvação. Jesus, ali no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Jesus conversando com aquela mulher samaritana, ele vai falar que a salvação vem dos judeus, Isso é fato, que a salvação vem dos judeus. Só que a primazia dos judeus, em consequência da desobediência do povo judeu, ele perde essa primazia. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, mas nós vamos estender muito sobre isso, até principalmente quando nós chegarmos no livro de Apocalipse. Nós vamos identificar bastante isso aí, essa questão, essa separação da nação de Israel, do povo de Deus, a separação da nação de Israel por Deus, para que através deles viesse a salvação a toda a humanidade, Mas antes disso, nós vamos conversar um pouco hoje sobre esses grandes impérios e o quanto eles influenciaram, Então, nós entendemos que Deus não é somente o Deus de Israel, ele é Deus sobre toda a terra, que governa sobre todos os povos. Assim, para compreender adequadamente as Escrituras, é necessário perceber o quanto o Senhor operou na história da humanidade, não apenas na descendência de Jacó. O Antigo Testamento fará menção de diversos povos, alguns grandes impérios que de alguma forma tiveram correlações com eventos envolvendo o povo da aliança. O objetivo é conhecer esta correlação, propiciar uma melhor compreensão dos livros históricos de modo bastante significativo, permitir a interpretação da maioria das profecias veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento.
A ideia é essa. Então, no primeiro momento, o primeiro grande império da história, ele está ali na Mesopotâmia, né? O berço da humanidade, conhecido como Mesopotâmia, ou seja, entre os rios. Acredita-se que nos dias do dilúvio a humanidade estava concentrada nessa região ali desses povos, né? Que ficavam ali, principalmente os acadianos, os sumerianos, né? Toda uma antiga população que existia ali, né? Então tinha os sumérios, acadianos, os elamitas, os caldeus, dentre outros povos, né? Tinha os hititas, os amonitas. Então esses eram os povos, né, que estavam ali naquela região primitiva, onde surge esse primeiro império, né? Os sumerianos, né? De acordo com os estudiosos, né? Da humanidade, da história do homem, ele vai trazer os sumerianos como um povo muito antigo, provavelmente o mais antigo identificado, né? Pelos estudiosos, né? O primeiro idioma, né? Então foi falado pelos sumerianos. Então entende-se que a nossa compreensão é que provavelmente o primeiro idioma falado na Terra seja identificado, seja os sumerianos, né? E os sumerianos, eles foram destaques por estudiosos, né? Um povo que já falava muito sobre muitas ciências, né? Um povo de uma sabedoria muito apurada para o seu tempo, né? Mas tinha outros povos além dos sumerianos, tinha outros povos, conforme nós colocamos. Então ali na Mesopotâmia, né, como berço da humanidade, a gente vai ver esses povos antigos, né, onde vai dar origem os caldeus, né, de onde também depois Abraão vem da cidade dos caldeus. Então, assim, esses antigos impérios da Mesopotâmia, Babel é a Babilônia, ou principal cidade da Caldeia, e Ur dos caldeus, foi importante cidade da região onde saiu o patriarca Abraão. Na Mesopotâmia você tinha os sumérios, os acadianos, conforme já falei, os elamitas, os caldeus, dentre outros, né? Depois você tem um grande império, que é o Egito. Egito foi um outro grande império da antiguidade. As margens do rio Nilo, que nasce no coração do continente africano e deságua no mar Mediterrâneo, um povo que soube explorar o solo irrigado ali pelo rio Nilo no período das cheias, né? Então eles tinham uma produção principalmente muito grande de arroz e trigo, né? Onde o rio ele vinha, subia, depois quando eles viviam da caça, da pesca, e depois eles viviam do plantio na beira do rio, né? E foi se desenvolvendo ali o grande e poderoso império egípcio, né? Que depois a gente vai conhecer na história, onde José foi para o Egito e com depois seus irmãos. Depois a gente vai ver o período de escravidão, né? Um dos grandes impérios. Outro império, o Império Assírio, muitos séculos após a saída de Abraão da Mesopotâmia, um povo poderoso e cruel se impôs primeiramente subjugando os babilônios e outros povos vizinhos. Depois cruzaram os Eufrates e tomaram as terras dos arameus, subjugaram Damasco, capital dos sírios, Tiro, Sidom, portos fenícios no Líbano, Israel e Judá. Chegaram às portas do Egito e impuseram o tributo ao império dos faraós. A capital assíria era a antiga grande Nínive, né, que nós vimos no livro de Jonas. Ela se tornou uma cidade muito poderosa, né? Uma cidade que cheia de idolatria, conforme nós vamos ver no livro de Jonas, né? Mas era uma cidade muito poderosa que subjugou todas as nações ali em volta. Então ela era a capital do grande império assírio no seu primeiro momento, né? E que a gente vai ver os textos bíblicos correlacionados a isso. Os assírios foram os responsáveis pela dispersão das tribos do norte e da miscigenação das gentes de Samaria. Quanto a Judá, o profeta Isaías anunciou o livramento de Yahvé e os dias da invasão. Creio que assim o Senhor acerca do rei da Assíria, né? Está lá em Isaías 37. Depois você pode ver, porque a gente faz um apanhado bem rápido
desses grandes impérios, para depois a gente trazer a compreensão de todo esse cuidado de Deus, não somente com o povo de Israel, mas também com o povo de Israel, de onde nasceria o Messias, mas também com toda a terra, pois era projeto de Deus salvar toda a humanidade, né? E aí depois a gente vai ver o novo Império Babilônico, né? O rei Ezequias recebeu favoravelmente a embaixada dos caldeus na sua época, em que os assírios eram inimigo temido. Isso significou uma aliança entre Judá e a Babilônia, e foi até algo que não agradou o Senhor. Isso em Isaías 39, verso 3 até o verso 8, você pode acompanhar essa história. Algumas décadas depois, os caldeus ressurgem no mundo antigo com o flagelo e afligiu os opressores assírios. E o Senhor levantou um grande império para destruir o outro, e como seu apetite por riqueza e poder também se voltaram para o Egito. E lá estava Jerusalém em seu caminho. Os babilônios impuseram a sua soberania e desterraram muita gente, inclusive os judeus. Mas nenhum império vive para sempre, né? Então Isaías também 13, do verso 17 ao verso 20, vai tratar essa questão do novo império babilônio, né? Depois nós vamos ver o grande império persa, medos persas, povo da tribo, era nome de viviam no leste da Mesopotâmia, também ali naquela mesma região, por uma base étnica do grande império edificado por Ciro, que uniu os medos persas sob o seu cedro de ferro. Ciro sitiou a Babilônia quando Cambises, neto de Nabucodonosor, reinava. E o príncipe regente Belsazar, homem devasso e profano, desdenhou do exército invasor e confiou nos muros imponentes da cidade. Enquanto se banqueteava, profanando o nome do Senhor, a cidade foi entregue aos persas conspiradores, e ele foi morto, conforme Daniel traduzir a descrição na parede feita pelo dedo de Deus. Esta, pois, a escritura que se traçou. Meme, tekel, assim. Esta é a interpretação daquilo. Meme, contou Deus que o teu reino deu cabo dele. Tekel, pesado, forte na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Daniel 5:25. Daniel e Mordecai, Esther e Esdras e Neemias contam com favor dos reis persas do período do Antigo Testamento, que encerra o povo de Israel sob a dominação estrangeira. Então, esses foram os impérios do Antigo Testamento, né? Impérios esses que interferiram diretamente no projeto de Deus com o povo de Israel, ou no tratamento de Deus com o povo de Israel. Nós estudamos isso, então não tem por que nós comentarmos cada um deles, porque nas aulas passadas nós falamos de cada um dos reis de Israel, inclusive na última vez, o último foi o rei Ciro, né, chamado de ungido de Deus. Nós até comentamos que nada tem a ver com o Ciro que está na política, e hoje essas profecias do Antigo Testamento, irmãos, que estavam correlacionadas ao povo de Israel, elas se cumpriram lá com o povo de Israel, né? As profecias de Daniel se cumpriram ali com o povo de Israel, com exceção das 70 semanas e algumas profecias de Daniel e de outros profetas do Antigo Testamento, inclusive Isaías, Jeremias, tem algumas profecias que elas vão se cumprir até no Apocalipse. Mas na medida que a gente for estudando a Bíblia, os livros bíblicos, nós vamos falar sobre cada uma dessas profecias das 70 semanas de Daniel, e para a gente ter essa compreensão do que a Bíblia quer falar conosco, né? Então, uma outra coisa importante que nós precisamos atentar é que não existe uma salvação somente para o povo de Israel. Nunca foi. Eu já vi alguns pastores em algum momento pregarem que o texto bíblico que está em João, capítulo 1, verso 12, quer dizer, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, trazendo a compreensão de que a salvação para a humanidade só ocasionou porque o povo de Israel rejeitou, é equivocada. Porque se a gente pegar Isaías 49, no verso 6, a gente vai ver que havia um propósito de Deus da salvação de todos os gentios, né? Isso era um propósito de Deus, da salvação dos gentios.
né? Então, não só em Isaías 49:6, mas Isaías 54:7, né, que vai falar de todos os povos, Atos 21:28 também vai falar sobre isso. Deixa eu dar uma olhada nesse texto de Atos, para a gente não se perder também, né? Para que a gente possa... Atos 28, tomai conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Então, o que estava escrito em Isaías, capítulo 49, verso 6, aqui em Atos 28, vai dizer dessa grande salvação de Deus para todos os gentios. Então, assim, não existe um plano B, né? Eu ia salvar os judeus, mas aí não consegui salvar os judeus e tal, então os judeus rejeitaram, então agora o que era para os judeus? Não é nada disso. A compreensão dessa forma traz uma distorção muito grande do propósito de Deus, né? A gente vai compreender isso em todos os textos bíblicos que de alguma forma deixa isso parecer, né? Realmente existem textos que, se forem lidos isolados, vai dar essa impressão, mas não é isso, de forma nenhuma. Então a salvação do Senhor sempre foi para toda a humanidade. Então a gente vai ver o propósito de Deus foi para que todo homem viesse a se arrepender. A gente vai ver em Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, vai dizer, olha, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Vamos ler o texto, Timóteo, que é muito importante a gente ter essa compreensão dos textos bíblicos, para que a gente não venha trazer confusão na cabeça dos irmãos, né? Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus homem também, né? Não é só esse texto que vai falar do desejo de Deus que é que toda a humanidade seja salva, mas 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, Timóteo 2:11, Atos 17:30, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O grande problema é que esta compreensão da separação do tratamento de Deus com Israel e o tratamento de Deus com os gentios é que traz toda essa confusão para as pessoas. E eles começam a não compreender direito, muitas pessoas começam a não compreender esse tratamento de Deus separado com o povo de Israel e com o povo gentil, e aí traz toda essa confusão na cabeça das pessoas, né? Esses impérios que se levantaram foram usados por Deus. O propósito de Deus é salvar a humanidade. E todas as vezes que a gente vê acontecendo algo correlacionado a Deus tirar essa primazia de Israel, está muito correlacionado mesmo à desobediência de Israel, né? Jeremias 35:17 diz assim, olha, portanto, eis que assim declara o eterno, todo-poderoso Deus dos exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofe que profetizei contra eles, pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvidos. Eu os convoquei, mas nem mesmo me deram resposta. Então, assim, todas as desgraças e mazelas, conforme o texto está dizendo, está correlacionado à desobediência de Israel. Isso não quer dizer, né, que essa desobediência de Israel tirou Israel de ser salvo e por isso, em consequência a isso, outras pessoas foram salvas em substituição. Não tem nada a ver, né? Então, embora, como eu sempre digo, embora tenha alguns textos que às vezes vai dar essa impressão, como o grande banquete, né?
das vestes daqueles que não tinham as vestes reais, que foram convidados, mas não apareceram, e pegaram os mendigos. Está correlacionado com o que nós vamos falar hoje, que nós vamos comentar um pouco hoje, acerca dessa primazia que Israel tinha e que a Bíblia acaba dizendo que Israel perdeu, né? Então esse texto é muito interessante. Se nós atentarmos para isso, muitas coisas, muitas questões bíblicas vão resolver. Primeira coisa que a gente tem que compreender, e está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, vai dizer assim, olha, que vocês não sejam motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja do Senhor. Então esse texto é muito interessante, que separa judeu, gentio e igreja. Judeu, gentio e igreja. Então, a partir dessa compreensão, nós vamos entender, né, o tratamento de Deus com o povo de Israel, o tratamento de Deus com o povo gentil e o tratamento de Deus com a igreja do Senhor. Então, essa compreensão, quando a gente tem esse entendimento, as coisas começam a se encaixar. Como, por exemplo, a 70 semana de Daniel, né, que se ela cumprisse dentro de um cronograma, né, juntando todos os povos, já tinha acabado tudo, já tinha se encerrado o Apocalipse, né? Porque se o Messias ele vem acho que 62 semanas, né? 62 semanas, né? O que resta, se não me falha a memória, das 62 semanas, o que resta já teria passado, já teria acabado. Então, se a gente não tiver essa compreensão do tratamento de Deus com o povo judeu, o tratamento de Deus com a igreja, o tratamento de Deus com os gentios, a gente começa a trazer muita confusão na cabeça do povo e começa a não ter entendimento dos textos. Quer ver um texto muito interessante que a gente, às vezes, não tem essa compreensão e tem gerado uma discussão em todos os lugares que a gente vai, tem gerado discussão, é o texto de Marcos capítulo 4, verso 12, que Jesus vai falar assim, olha, que ele falava em parábolas, né, e os discípulos não entenderam por que ele falava em parábolas, e Jesus vai dizer assim, olha, porque ouvindo não ouçam, vendo não vejam, e não entendam, e venham se arrepender, né? E aí nós temos aí duas linhas de pensamentos, calvinistas e os arminianos, né? Os calvinistas usam bastante esse texto, mas se os calvinistas estivessem certos, né, mediante a luz desse texto, não estou aqui falando que quem está certo, quem está errado, mas se eles estivessem certos à luz desse texto, por que Jesus tinha preocupação deles ouvirem? Né? Porque eles ouvindo, eles não iriam compreender mesmo, porque eles não eram escolhidos, eles não eram predestinados, eles não tinham a revelação do Espírito. Então, a preocupação de Jesus era banal. Jesus estava mentindo, porque Jesus disse, olha, para que eles não venham ouvir e venham se arrepender. Porque se eles ouvirem, eles podem se arrepender. Então, para que eles ouvindo não ouçam e vendo não vejam, e não venham compreender, eles não possam se arrepender, porque eu estou falando em parábolas para vocês exatamente para eles não entenderem. Então, Jesus temia eles entenderem? Quer dizer que se Jesus não falasse em parábolas, eles iam entender? E eles poderiam ser salvos pelo seu entendimento? Né? Então, não é um argumento plausível para defender a linha calvinista. E nem tampouco um texto plausível para defender a linha arminiana, uma vez que Jesus não deu direito dele fazer a escolha, né? Jesus ocultou ali, né, a mensagem através das parábolas para que eles não pudessem ouvir e não entendessem. Então Jesus estava tirando a oportunidade do livre-arbítrio, né? Então os arminianos, né, os calvinistas, sinceramente, esse texto diverge de todas as duas linhas. De todas as duas linhas, esse texto diverge. Então a grande realidade é essa. Então, como que a gente faz para ter a compreensão desse texto? Primeiramente, tendo esse entendimento que era um tratamento específico. E esse texto, na verdade, ele estava correlacionado ao texto de Isaías 6. Né? E aí, se a gente não ler o texto de Isaías 6, a gente não vai conseguir ter a compreensão desse texto, porque esse texto, ele na verdade é o cumprimento
da profecia de Isaías 6, que dizia exatamente isso: ouvindo não ouçam, e não compreendam e não venham a se arrepender, né? E o próprio profeta vai perguntar: Senhor, mas até quando isso, né? Isaías 6. Né? E aí o profeta: Senhor, até quando? Que o Senhor vai endurecer os corações? E o Senhor disse: até que sejam desoladas a cidade e fiquem sem habitantes nas casas e fiquem moradores em sua terra. Então Deus está falando: olha, que isso iria acontecer, né? Isso iria acontecer, mas por um período. E a gente vai ver quando Jesus vai falar isso aqui. Logo depois, 70 anos depois, o general Tito entra em Israel e traz uma verdadeira destruição sobre Israel, né? Então, porque aquele primeiro período, né, havia um propósito de Deus. E a gente vai ver, interessante demais, quando a gente lê um texto que está em Atos capítulo 13, no verso 43, né, se você ler 46, aliás, verso 43, um momento depois, verso 46, vai dizer assim: olha, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitai, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então Paulo fala: aquilo que era primazia para vocês e vocês rejeitaram, agora nós estamos destinando, né, claro, para a direção de Deus, para os gentios. Então essa primazia que era de vocês, agora eu estou voltando para os gentios. Por quê? Porque vocês rejeitaram. Então sempre foi consequência, né? Mateus capítulo 23, verso 37, Jesus vai dizer assim: olha, ô Jerusalém, Jerusalém, que assassina os seus profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Então, o que esse texto está dizendo de Marcos? Cumprindo Isaías 6, que está dizendo que por causa da desobediência, neste momento eles não vão ouvir, até que se cumpra, né? Que venha lá, especificamente quando Jesus está falando, a gente vai ver no ano 70 a destruição do templo e o domínio de Israel pelo general Tito. Então Jesus disse que Jesus estava falando, né? Então até que se cumprisse, não seria revelado a eles. Por quê? Porque rejeitaram. E aqui deixa muito claro. E esse texto é um texto que ele vem exatamente depois de um outro texto que surge uma grande discussão entre calvinistas e arminianos, que é no verso 43 desse mesmo capítulo 13 de Atos, que vai dizer: e aqueles que estavam destinados a ouvir aceitaram a salvação, aqueles que estavam destinados a essa palavra de salvação, né? Estavam destinados a essa salvação. E o que Paulo está dizendo? Essa discussão aqui, desse capítulo 13, é a mesma discussão que acontece no capítulo 8 de Romanos e capítulo 9, né? Porque Paulo está pregando exatamente para os gentios e os judeus começam a questionar isso. Como que Deus vai dar primazia para gentio? E aí, aqui Paulo fala: olha, nós estamos destinados, Paulo vai concluir no 46, porque era para vocês, mas vocês rejeitaram, não é isso? Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. É o texto bíblico que está dizendo. Olha aqui, ó. Mas posto que a rejeitais, 46, né? A vós outro primeiro, mas posto que a rejeitais, vós mesmos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, né? Então, quer dizer, a salvação sempre foi o propósito de Deus salvar os gentios, conforme nós falamos em Isaías 49, 6, e dentre outros versículos também, vários outros versículos. Só que a primazia era para Israel. E visto que eles rejeitaram, Paulo está dizendo que agora isso vai ser conduzido para os gentios. É Paulo que está dizendo no capítulo 13, no verso 46. E aí sim, tem o verso 43, vai dizer: aqueles que estavam destinados à salvação aceitaram essa salvação.
Então, essa discussão que está acontecendo no capítulo 13, se você depois ler todo o capítulo, você vai perceber que essa discussão está exatamente entre gentios e judeus. Por que eles estavam questionando? Por que Deus estava salvando os gentios? Eles estavam questionando. Lá no capítulo 8 de Romanos e capítulo 9, que vai falar de vasos de honra e vasos de desonra, a discussão era exatamente a mesma. Essa discussão de salvação de judeus e gentios. E lá em Apocalipse, depois a gente vai estudar bastante, a gente vai estudar todos os livros da Bíblia, né? E nesse estudo, quando a gente chegar lá em Apocalipse, você vai compreender, quando vai falar dos 144 mil, e vai falar de uma grande multidão de toda a terra, e vai falar da noiva do Cordeiro. Mas isso não tem como a gente entrar agora, porque o nosso estudo é muito, a gente procura enxugar bastante, ter um tempo curto, para que nós possamos trazer para os irmãos de uma forma mais clara e com bastante respaldo bíblico, né? Para que todos possam ter essa compreensão dos textos bíblicos, da salvação da humanidade desde sempre. O propósito de Deus é salvar o homem. Sempre foi o propósito de Deus, salvar a humanidade. Gentios, judeus, a salvação era para todos. Agora, essa primazia, né, que a gente é fascinante, né, quando em Oséias 2:25, que vai dizer assim, ó, semeei Israel, mas chamei de meu povo aquele que não era meu povo. Que coisa interessante. Eu semeei Israel, mas quem foi chamado de meu povo? Aquele que não era meu povo. Israel era o povo de Deus, né? Mas a gente vai ver muitos textos interessantes a ponto de dizer que Deus divorciou de Israel em Jeremias, né? Divorciou de Israel por causa da desobediência. Todas as promessas de Deus, sempre está correlacionada às promessas de Deus à obediência, né? Obediência, bênção; desobediência, maldição. Sempre, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Obediência, bênção; desobediência, maldição, né? Obediência, caminho da... Eis que põe, Deuteronômio 31 e Deuteronômio 10, eis que tenho testemunho contra ti, que coloquei diante de vós o caminho da bênção e da maldição. Aconselho, pois, escolhe a bênção e viverá. Esse sempre vai ser o propósito de Deus para toda a humanidade, e o desejo de Deus é que todos se salvem, né? E a salvação pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. Mas tem esse texto que diz que pela graça sois salvos. Ela vai dizer também que tem um caminho que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nele. Capítulo 2, verso 8 de Efésios diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie disso, pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então assim, não existe obra humana que possa te garantir a salvação, nenhuma obra humana. Entretanto, o Senhor nos alcançou pela sua maravilhosa e grandiosa graça, para que nós andemos nos caminhos que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nele. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que essa palavra possa entrar no seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante a exposição da Tua palavra, Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor como intercessor, Pai amado, da Tua igreja, do Teu povo. Deus, que onde cada um dos irmãos, Deus, onde esse áudio, onde esse vídeo chegar, Deus, que a graça do Senhor possa trazer, Deus, iluminação, Pai querido, ao entendimento, Pai amado, sensibilidade no coração, que eles possam compreender, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles, Pai. Eu oro, Deus, para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa casa, sobre essa família, Pai querido, trazendo, Deus, a unção e a graça do Senhor. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus que a graça, a unção e a poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus.